foi confirmada hoje a morte cerebral do motoqueiro Maicon Denilson de Souza, de 22 anos. Ele se envolveu em um dos graves acidentes ocorridos na MG 424, próximo a Vespasiano, no fim de semana. Um funcionário de uma empresa de ônibus também morreu. O jornalismo da Record acompanhou toda a história. O cinegrafista Ubirajara Silvano conseguiu gravar imagens impressionantes de uma das batidas dos veículos. Estrada MG 424, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma equipe da TV Record grava uma reportagem sobre um acidente provocado por cavalos na pista. O cinegrafista percebe um carro que se aproxima, completamente desgovernado. Veja novamente. O policial militar rodoviário leva as mãos à cabeça. Parece não acreditar na cena. Imediatamente, corre para ajudar os feridos. Eram pessoas que estavam ali, paradas na estrada, observando a operação de socorro do acidente anterior. Este homem só escapa porque consegue correr barranco acima. Saiu sem um arranhão. Tava todo mundo procurando algum tipo de abrigo, mas não tinha condições, porque o carro ele veio derrubando todo mundo, ele acertou 5 pessoas de uma vez. O mais trágico é que este era apenas um dos acidentes do dia. Foram 3 acidentes no intervalo de 3 horas, bem aqui no quilômetro 3 da MG 424, que liga Belo Horizonte às cidades de Pedro Leopoldo e Vespasiano, que ficam na região metropolitana. Tudo começou quando uma moto atropelou um cavalo. Alguns animais atravessavam a pista, bastante movimentada. Um motociclista, um jovem de 22 anos, não conseguiu desviar. Bateu num dos cavalos e caiu. Foi socorrido com ferimentos graves. Logo atrás, vinha este ônibus. O motorista conta o que aconteceu. Na hora que eu vi o cavalo, eu tentei desviar dele, mas aí só que tinha 3 cavalos na pista. E na hora que eu desviei de um, eu bati no outro, aí eu encostei o ônibus ali. Ninguém no ônibus se machucou. Na pista, óleo e sangue. A Polícia Militar Rodoviária foi chamada para sinalizar o trecho. Foi quando aconteceu o acidente que vimos no início desta reportagem. Com 13 anos de profissão, o cinegrafista Ubirajara Silvano revela: nunca viu cenas como esta. Primeira sensação, medo, as pernas tremiam, entendeu? Adrenalina, foi lá em cima, foi lá no alto, né? Rogério Geraldo Ferreira, de 51 anos, não resistiu. Ele era funcionário da empresa responsável pelo ônibus que também atropelou o cavalo. Foi chamado para auxiliar o motorista e acabou atropelado. Maurício é o motorista do carro que bateu e atropelou as pessoas. Apesar da violência do impacto, ele teve ferimentos leves. Quando a situação parecia sob controle, acontece o que ninguém esperava. Mais um acidente, no mesmo local. Novamente, nossa equipe acompanhou tudo. O motorista do caminhão carregado de areia não conseguiu reduzir a velocidade e bateu em um carro do Departamento de Estradas de Rodagem. Tombou no canteiro central. O caminhoneiro estava sozinho e não se feriu. Um perito especialista em trânsito analisou as imagens. Não se previa que poderia ter um segundo acidente. O ideal sempre é que haja a colocação de cones de uma forma ordenada para que a pessoa que vem lá de longe verificou que é o cone, e obviamente o carro da polícia é facilmente identificado, se diminui a velocidade, então há uma aproximação melhor. Maurício, o motorista do segundo acidente, aceitou voltar ao local. Ele fez questão de dizer que não estava acima do limite de velocidade. Estava a uns 100 km por hora, que é a velocidade que a via me permite, que a via é de 110, o rolamento dela. Falha humana? Fatalidade? Para os que escaparam, este será para sempre um dia lembrado com muita dor e com aquela sensação de nascer de novo. Imagens fortes.